Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero nesse dia refletir um pouco com vocês acerca de uma entrevista que eu vi de um doutor, né? Além de doutor, ele é arqueólogo, o cara tem várias faculdades, é muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão. E em sua entrevista, esse cara ele estava falando que o dízimo tinha base no Novo Testamento, sim, e que naquela época ele era dado como comida, como alimentos, porque não existia dinheiro. E eu quero dizer que isso é uma grande mentira. Primeiro porque o dízimo não tem base no Novo Testamento. E segundo porque já existia dinheiro sim naquela época, mas o dízimo nunca foi dado em dinheiro, mas em alimentos. Mas antes de entrar nesse detalhe, curta aí a nossa mensagem, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E compartilhe para que muitas pessoas venham ser alcançadas pela graça de Deus. Pois bem, eu quero deixar primeiro como base aqui Deuteronômio 14, que diz assim, a partir do 24. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te seja possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar seu nome é longe demais. Troca o dízimo por prata. Olha lá, cair nessa tese desse grande arqueólogo, doutor, pastor. Troca o dízimo por prata e leva esse dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, tiver estabelecido. Então, isso já derruba completamente a sua teoria na entrevista que ele deu, alegando que o dízimo era dado em alimentos porque não existia dinheiro. Mentira. Existia sim dinheiro, mas o dízimo nunca foi dado em dinheiro. Versículo 26. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer. Carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada, ou seja, cachaça, que na igreja desse camarada aí é proibido você tomar vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica, mas o dízimo poderia ser trocado por vinho e por cachaça, bebida fermentada. Isso é uma realidade que não tem como fugir dela. Eles não pregam, mas essa é uma realidade que está escrita na Bíblia, por mais que eles neguem. Mas eu estou aqui para falar a verdade, e assim como eu, tem muitos outros também que já vêm alertando isso há muito tempo. Bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com tua família comerás e te alegrarás ali, na presença de Yahvé, teu Deus. Pois bem, como é que o cara tem a capacidade de afirmar em uma entrevista que o dízimo era dado em alimentos porque não existia dinheiro naquela época? Ora, se não existia dinheiro naquela época, então Deus se equivocou ao mandar trocar o dízimo por prata e por dinheiro. Então Deus, o Criador, onisciente, onipresente, onipotente, se equivocou. Eu acho que ele estava com amnésia, porque ele esqueceu que naquela época já existia dinheiro. Todavia ele não queria dízimo em dinheiro, mas em alimento. Então, ou Deus se equivocou, ou então esse grande arqueólogo, pastor, doutor, como é que queira, como é que seja, não sei, enfim, está mentindo. Das duas coisas, uma. Porque o texto é claro ao afirmar que naquela época já existia sim dinheiro. Então não tem cabimento você estar dando uma entrevista mentindo na cara lisa. Não tem cabimento. Não tem como você negar essa realidade, porque já existia dinheiro sim. E ele ainda afirmou que o dízimo tem base no Novo Testamento. Todavia, ele não usou nenhuma passagem bíblica. Mas eu vou pegar aqui uma passagem bíblica que muitos alegam para afirmar que está se tratando de dízimo. E leem pela metade e esquece todo o seu contexto. Mas a passagem não está falando de dízimo. Essa passagem está em 2 Coríntios. Vamos procurar aqui 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 7, que diz assim, vamos dar uma lida.
Eu já vi muitos pastores famosos aí na mídia, que tem programas de TV, leem essa passagem e afirmar que ela se retrata de dízimo, e é mentira. E o que é pior, eles pegam essa passagem para afirmar que está falando de dízimo e eles ainda dizem que é para dar na igreja. Para dar na igreja, para suporte da igreja. Será? Vamos ler. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pensar ou por constrangimento, pois Deus ama o que doa com alegria. Em outra versão diz assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza ou por vanglória, porque o Senhor ama ao que dá com alegria. Essa é a versão que muitos deles gostam de usar. Aí você pega essa passagem e isola. Aí eles dizem que é dízimo. Mas o texto não está falando que é dízimo. Está falando em contribuir segundo propôs em seu coração. R$10, 15, 20, 5, 2, 1. Enfim, o texto não estipula um valor. Não estipula em momento algum valor. E o pior é que eles leem apenas o versículo 7. E aí eles afirmam que é para levar a igreja. E dizem que isso aí está falando de dízimo no Novo Testamento. Vamos ver. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Agora preste atenção no versículo 9, que é o versículo que eles não leem. Eles não gostam de ler, eles gostam apenas de ler o versículo 7, isoladamente. Veja o que diz o 9. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. O que é que o texto está falando? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por vanglória, porque o Senhor ama o que dá com alegria. Aí no 9 diz assim: está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Em outra versão. Porventura o texto está falando de dízimo ou de oferta? Oferta, o texto é claro. Porventura o texto está falando de levar essa oferta na igreja? Não. Em momento algum o texto afirma que é para levar essa oferta na igreja. O texto está falando que essa oferta é para líder religioso? Não. Em momento algum o texto está falando que essa oferta é para algum tipo de líder religioso. Mas o texto está afirmando, no versículo 9, que é para dar aos pobres, aos necessitados, aquelas pessoas que precisam. Então, como é que o cara usa esse texto para afirmar que está falando de dízimo no Novo Testamento e que é para líder religioso? Como pode uma coisa dessa? Como pode, se o texto está falando de ofertas para os pobres? Cara, é você ser cara de pau, você pegar certos textos da Bíblia para afirmar que está falando de dízimo e no Novo Testamento. O cara tem que ser muito malandro, velho. O cara tem que ser muito malandro. É por isso que eu costumo falar que na minha época de criança, na minha juventude, tinha os circos bacana, onde eu gostava de ir, ver aqueles espetáculos. Aí tinham os palhaços e tinham os mágicos, né, que faziam suas magias, tiravam coelhos da cartola, faziam mágicas com cartas, etc e tal. Hoje existem vários circos, mas você não vê mais mágicos. É mais Globo da Morte, os palhaços, grandes apresentações, mas você não vê mais mágico. Aquela magia que encantava a nossa juventude não existe mais. Mas sabe onde é que esses mágicos estão? Dentro das supostas igrejas. Eles são os mágicos da Bíblia. Eles pegam a Bíblia e começam a fazer as mágicas no intuito de fazer a Bíblia falar aquilo que ela nunca falou. Pode observar direitinho. Esses mágicos, eles saíram dos circos e foram para as igrejas.
fazer suas magias. Aí por isso que eles pegam a Bíblia e fazem aquele malabarismo para tentar mostrar aquilo que ela nunca mostrou. É incrível isso, porque, cara, não tem cabimento. Não tem cabimento você usar certos textos da Bíblia no intuito de fazer com que ela fale aquilo que ela nunca falou. Pois é, mas é isso que nós temos visto. É isso que nós temos visto. Então, o recado está dado. Naquela época já existia sim dinheiro, mas o dízimo nunca foi em dinheiro e muito menos você vai encontrar a base para o dízimo no Novo Testamento. Então não tem base nenhuma. Qualquer líder religioso que vier com essa pala, vier com esse funk, não coma desse funk. Isso é conversa fiada. Isso é mentira. Isso é mentira. Valeu?